Veja o Deus da glória dando um Salvador. Veja em tudo quanto fez profundo amor. Veja o bebezinho calmo a dormir. Veja Cristo ao Calvário caminhar por mim. Tão só foi meu pecar que te prendeu na rude cruz, lugar que era meu. Precioso sangue me lavou. Ninguém jamais assim amou. Foi meu glória ao Senhor. Já não há canção, reina o horror. Veja Cristo suportar insuportável dor. Coração partido jamais pensou em si. Veja o Rei que se entregou da tumba Amados irmãos em Cristo Jesus, bom dia, graça e paz. Este é o nosso culto matutino, nosso culto de adoração ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado. Vamos ler a palavra de Deus. Eu convido os irmãos para que leiam comigo. Livro de João, capítulo 3, versículos 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por este momento. Pai querido, mais uma vez nós queremos diante da tua presença te agradecer, ó Deus, pela tua bondade para conosco, pela tua misericórdia para conosco, que o Senhor tem cuidado de nós, é o nosso amparo, é a nossa fortaleza. E nós lemos aqui na tua palavra que o Senhor enviou Jesus por nos amar tanto. É um amor que não tem medida, é um amor que não tem como medir. É uma expressão de amor incomparável. O Senhor nos ama e por isso enviou Jesus. E Jesus também se dispôs a ser crucificado em nosso lugar. Nós louvamos o teu nome, ó Deus. O Senhor é um Deus santíssimo, é um Deus que merece toda a nossa adoração. E nós nos curvamos diante de ti em adoração. E queremos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos ilumine, que nos dê a direção para que através da tua palavra nós sejamos realmente adoradores de verdade. Nós possamos te adorar de verdade, Senhor, ser cristãos de verdade e que amem e que adorem ao Senhor. E que o nosso amor seja constante, que o Senhor seja sempre o nosso primeiro amor, seja o primeiro em nossas vidas. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, para a nossa reflexão da palavra do Senhor, quero ler com os irmãos Isaías, capítulo de número 55, versículos 1 a 7, diz a palavra do Senhor. Ó todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com os finos manjares. Inclinai os ouvidos a mim e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu. Correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, edifica-nos, te pedimos, em nome santo e amável do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é maravilhoso falar do amor de Deus, falar da graça de Deus, da bondade de Deus, desse Deus soberano, desse Deus grandioso, misericordioso, cheio de bondade, cheio de graça, que, embora nós, como pecadores, nós somos redimidos, nós somos trazidos de volta para o convívio, para a intimidade com esse Deus maravilhoso, através de Jesus Cristo. E quando fazemos em nossa vida a vontade de Deus, quando buscamos para a nossa vida a intimidade com esse Deus, nós recebemos a graça maravilhosa de Deus, que é o perdão. Nós recebemos a graça maravilhosa de Deus, que é aplicada em nós através do perdão. Esse texto, irmãos, que lemos de Isaías 55, versículos 1 a 7, especialmente, irmãos, o versículo de número 7, ele diz: deixa o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, porque se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. É um povo que Deus elegeu, que Deus chamou para si, um povo santo de propriedade exclusiva sua, um povo que ele redimiu em Cristo Jesus, mas que ele nos chama para perto de si, para termos intimidade com ele, para vivermos uma vida de conformidade com a sua vontade. E assim, buscando ter comunhão com ele e buscando paz com o nosso próximo. Tanto é que a palavra de Deus diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 18. Mas também a palavra de Deus nos adverte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Estamos vivendo dias difíceis, aonde mesmo no meio da igreja, no meio do povo de Deus, existem pessoas que estão azedas, ásperas, gritam, gesticulam, não têm paciência. Por quê, irmãos? Porque se distanciou de Deus, se distanciou da intimidade com Deus, não vivem na paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. É a paz interior, a paz que nos faz viver em paz, tanto com Deus como com o nosso próximo. E aí, irmãos, nós precisamos entender também que esse Deus maravilhoso, grandioso, soberano, abençoador, longânimo, cheio de graça e de misericórdia, tanto é que a palavra de Deus diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aí, nesse texto, irmãos, de Isaías 57, 5, 7, Deus aplica em nós a sua misericórdia através do perdão. Tanto é que o versículo diz, se converta ao nosso Deus, que é rico em perdoar. Versículo de número 6, ele diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. É esse Deus, irmãos, que nos perdoa. É esse Deus que é cheio de graça e de misericórdia e nos perdoa e nos faz viver em paz conosco mesmo e com o nosso próximo, especialmente para com Deus. Deus é um Pai cheio de misericórdia. Ele perdoa e esquece. Quando olhamos, irmãos, para o Salmo de número 103, palavra do Senhor através do salmista Davi, nos apresenta também, Senhor, aqui do Senhor ao nosso coração, palavras de incentivo, palavras de afirmação de Davi recebendo a graça de Deus, quando ele diz, Deus é um Deus que perdoa todas as tuas iniquidades. Ele diz também no versículo 8, Deus é um Deus cheio de misericórdia. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. 9, não nos repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. 10, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. O 13, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. É esse Deus, irmãos, que está aqui desenhado para nós nesse texto de Isaías. Deus aplica em nós a sua graça através do perdão. Deus é um Deus misericordioso, Ele perdoa e Ele esquece dos nossos pecados. Deus é grandioso, Deus é soberano, Deus é inigualável, não há comparação com esse Deus. Tanto é que a sua palavra em Isaías 40, versículo 25 diz, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Senhor. O Senhor não retém para sempre a sua ira. Por quê? Porque Ele tem prazer na sua misericórdia. É maravilhoso saber que Deus joga os nossos pecados no fundo do mar.
onde não pode ser pescado. É maravilhoso saber que Deus esquece dos nossos pecados. Mas, irmãos, essa graça que Deus aplica em nós, do perdão, ela é uma graça que apaga as nossas transgressões em Cristo Jesus. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados. Não me lembro mais. De Deus também, irmãos, ela é maravilhosa porque ela é purificadora. Quando olhamos para o texto da palavra de Deus, 1 de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus aplica em nós, irmãos, a graça do perdão. Só precisamos buscar, como a palavra de Deus diz no texto, no versículo 7, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Ou seja, é uma busca de Deus. A palavra do Senhor também, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus que quer que nós possamos buscá-lo, ouvi-lo, entendê-lo, compreender a sua palavra e viver por ela. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia.